Fala meus amigos, eu venho recebendo muitas mensagens de pacientes, amigos e familiares perguntando de que maneira a alimentação, a suplementação e a prática de atividade física poderia contribuir para a melhora do sistema imunológico e uma possível contaminação pelo coronavírus. O problema é que se cria uma expectativa muito grande em cima de chás e shots imunológicos, além de outras terapias um tanto suspeitas. E até é compreensível esse tipo de comportamento, a esperança sobre um determinado alimento por conta do momento em que passamos. Porém, no campo da nutrição, infelizmente não existe milagre e a base é a boa alimentação. E a alimentação saudável depende de uma diversidade de alimentos e nutrientes e não de um suposto superalimento específico. Portanto, se seu objetivo é melhorar o sistema imunológico através da alimentação e da suplementação, a base é e sempre será evitar as frituras, os embutidos, os processados e ultraprocessados. Assim, com o intestino mais saudável, você vai favorecer a absorção de vitaminas e minerais, os micronutrientes provenientes da alimentação in natura e minimamente processada, que quando associadas às suas substâncias bioativas, possuem sim o poder de reduzir o risco de doenças e contaminações. Porém, é necessário fazer isso com frequência e manter um hábito, e ainda assim, essa é somente a ponta das boas práticas alimentares. Ou seja, de nada vai adiantar manter os maus hábitos alimentares e achar que o consumo de um tipo de chá ou shot imunológico vai te livrar de algum tipo de contaminação, de alguma doença, algum tipo de vírus. Quanto à prática de atividade física, é de conhecimento da ciência que os exercícios de moderada intensidade favorecem a melhora do sistema imunológico, principalmente os exercícios que envolvem força, porque eles geram danos musculares que são reconhecidos e atacados pelo sistema imunológico, que fazem o reparo e a melhora do local que foi agredido. Portanto, a consistência na prática de atividade física é capaz de criar adaptações que melhoram a velocidade do sistema imunológico, o reconhecimento, combate e tratamento da saúde. Então, a gente precisa ter a consciência de que antes de suplementar com qualquer complexo vitamínico ou composto bioativo, é necessário manter os bons hábitos alimentares e a prática de atividade física regular. E mesmo assim, isso não nos tira da responsabilidade de adotar todas as medidas preventivas aí que vêm sendo recomendadas a todos nós, como evitar as grandes reuniões públicas, ficar mais tempo em casa e manter os bons hábitos de higiene. E diferente de países europeus e asiáticos, esse contato direto das pessoas, elas podem soar até uma questão de desrespeito ou falta de educação. Porém, no momento em que estamos, antes de qualquer composto bioativo, chá, imunológico, a gente precisa dar uma segurada nesse contato social e na participação de eventos públicos e grandes grupos de pessoas. Em um país como o Brasil, onde o contato, o abraço, o beijo, o aperto de mão, quando as pessoas se encontram, quando há um encontro entre duas ou mais pessoas, está enraizado na cultura, não só do brasileiro, mas do latino-americano, algumas mudanças de comportamento são necessárias pensando aí nesse princípio do distanciamento social. Existe uma curva exponencial a cada pessoa contaminada. E à medida que as pessoas vão sendo contaminadas, essa curva vai crescendo rapidamente. E aí vem o interesse, a necessidade da gente manter aí, de adotar essas boas práticas de comportamento a fim de evitar o crescimento exponencial e muito rápido da contaminação desse vírus. Eu vou mostrar para vocês agora uma animação que mostra bem o que acontece quando uma pessoa contaminada entra em contato com uma pessoa saudável. Em uma população de 5 pessoas, que seria, por exemplo, dentro de nossas casas, não demora muito para que todo mundo se contamine. Essa animação pode até parecer estúpida de tão simples que é. Mas quando vamos observar o que acontece quando um vírus como o corona se espalha em uma comunidade com cerca de 200 pessoas, a gente observa no gráfico como a inclinação da curva laranja aumenta rapidamente à medida em que a doença se espalha e depois diminui à medida que as pessoas se recuperam. E é impressionante como essa doença se espalha de forma rápida. Agora imagine esse crescimento exponencial sem nenhum tipo de controle numa região como a Grande São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes. Você pegar esse gráfico que eu acabei de demonstrar e multiplicar ele por 100 mil vezes. É mais ou menos isso que pode acontecer se nós não adotarmos as medidas necessárias de controle.
Portanto, quando se trata de uma doença como o coronavírus, é necessário retardar ao máximo esse crescimento rápido e exponencial para evitar que grande parte da população seja infectada no curto período de tempo. Assim, nós damos tempo para que a saúde pública e privada dê atendimento e a atenção necessária ao grupo de risco e aos casos mais graves, e aí, na medida do possível, reduzir ao máximo os casos de óbito. Eu sinceramente acredito que boa parte da população, infelizmente, será contaminada por esse vírus. Mas uma coisa que a gente pode estar melhorando é a velocidade com que a sociedade será contaminada. Uma coisa é um grupo de 100 mil pessoas ser infectada ao longo de 12 meses. Uma outra situação é essas mesmas 100 mil pessoas serem infectadas ao longo de 45 dias. Então o que a gente precisa é dar tempo para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, para que ele suporte a quantidade de pessoas infectadas e dê o atendimento necessário a cada uma delas. Só assim a gente vai vencer essa guerra contra o vírus. E eu vou mostrar para vocês agora, seguindo a mesma linha de animação, o que acontece quando 1/4 da população adota o chamado distanciamento social. A velocidade de contaminação é muito mais lenta e enquanto algumas pessoas se contaminam, muitas outras já estão sendo curadas. Além de que, ainda é possível evitar que todos sejam contaminados. Olha só o que acontece então quando 1 a cada 8 pessoas mantém essa movimentação regular, ou seja, grande parte da sociedade já se encontra no distanciamento social. Essas simulações se tratam de medidas preventivas de quarentena. Distanciamento social significa reduzir as atividades de lazer, evitar os espaços com grandes números de pessoas em um determinado espaço, principalmente espaços fechados, além de também manter as boas práticas de higiene, como vem sendo informado nos veículos de comunicação. E a única maneira de evitarmos uma situação semelhante à que a Itália vem enfrentando nos dias de hoje é justamente levar a sério esse vírus enquanto ainda estamos no começo. Combinado, gente? Então assim a gente fica longe das falsas promessas de substâncias e tratamentos meio suspeitos e todos fazendo sua parte. Se Deus quiser, tudo isso vai passar logo e a gente vai voltar a viver dias melhores. Um abraço a todos e até lá!